Obrigada pelo convite, obrigada a presença de vocês, apesar dessa chuva, né? Mas eu vou falar um pouquinho de prevenção de lesão por pressão no âmbito hospitalar, né? Como aplicar. Então, a lesão por pressão, muito antigamente, né? Antes de 2016, ela era denominada como úlcera de pressão, escara, úlcera de decúbito, lesão de paciente acamado. E isso foi sendo trabalhado durante esses anos, né? E a NUAP, que é uma associação norte-americana, junto com as associações europeias, definiram, né, mudaram essa terminologia, novos conceitos, novos estágios, e definiu como lesão por pressão. E aí, o que é lesão por pressão, né? É um dano na pele ou tecidos moles subjacentes, geralmente sob uma proeminência óssea. E essa proeminência pode também estar ativos médicos hospitalares ou algum artefato, aquelas tampinhas, né, os catéteres, né, as sondagens. E a lesão pode se apresentar na pele íntegra ou uma úlcera já aberta e pode ser dolorosa. E essa lesão, ela resulta de uma pressão intensa e prolongada, resultante de cisalhamento, a hora que a gente vai mobilizar aquele paciente. E aí existem fatores que vão influenciar nessas lesões por pressão, né? Microclima, nutrição, perfusão. Então, paciente que faz uso de droga vasoativa, sedações, isso aí vai também diminuir essa vascularização e esse vaso vai fazer constricção e aí vai favorecer a lesão por pressão, fora as comorbidades também associadas. E o maior risco de aparecimento dessas lesões são em proeminências ósseas, como vocês estão vendo, né? Geralmente a região sacra é a mais acometida pela posição do paciente em decúbito dorsal. E aí, com o COVID, veio as outras lesões que a gente desconhecia, né? O paciente era pronado, e aí o paciente agora tem região frontal, inframamário, dorso de pé, que antes a gente não via de forma habitual. E aí, como é que a gente faz as classificações das lesões por pressão, né? A lesão por pressão, estágio 1, ele tem a pele íntegra, e aí aparece esse vermelho, e ele não volta à coloração normal. Em pele negra, é mais difícil da gente ver essa parte vermelha, mas aí quando a gente consegue manusear o paciente, a gente sente aquela parte de sinais flogísticos. Então, endurecimento, calor, rubor, então a gente consegue identificar. No estágio 2, a gente já tem a perda da espessura parcial, eu tenho a derme exposta, eu tenho aquela hiperbolia, né, que faz aquele flectema, e aí a gente, quando essa pele ela se rompe, esse flectema se rompe, a gente tem a exposição da derme, como está aparecendo aqui, ó. Dificilmente a gente captura essa é a fase inicial do estágio 2, porque quando a gente pega o paciente aí já está rompido. Mas você consegue identificar facilmente a exposição da derme e o flectema aqui nessa imagem. Já no estágio 3, a gente tem a espessura total e o aparecimento da gordura. E aí a gente tem aquele tecido de granulação, a presença de fibrina, a presença de necrose pode também estar associada na necrose de coagulação. E pode ocorrer um deslocamento ou presença de túneis, né? Quando a gente vai fazer a limpeza do paciente, a gente vai identificando o descolamento tecidual. Como aqui, ó, presença de túneis. E aí a gente tem a imagem aqui com fibrina. No estágio 4, a gente tem a exposição da pele de uma espessura muito mais que total. A gente tem exposição óssea, presença de tendões, de cartilagem. Então é muito mais profunda. Né? Geralmente esse paciente não vai ter dor porque ele já está numa região de musculatura, então ele não tem mais aquela fase de granulação, né? E aí a gente tem, se a gente não tomar cuidado e a gente não correr, esse paciente é um forte candidato a ter osteomielite, né? Então a gente vê uma parte bem mais acometida. E antigamente a gente não falava de lesão não classificável. A gente começou a falar após 2016. Essa lesão não classificável é a famosa escara, né, que é aquela área enegrecida do tecido, que a gente precisa desbridar para a gente poder classificar. Por isso ela se chama não classificável. Tá? A gente precisa desbridar esse tecido, essa é a mesma imagem, tá? Depois do desbridamento. Então, a gente precisa desbridar para a gente poder conseguir agora classificar esse tipo de tecido.
A tissular profunda, a pele ela está intacta ou não? Mas tu pode passar para eu explicar já na figura? Pronto, a pele está intacta, mas aí eu tenho essa área enegrecida, que muitas vezes ela não se predispõe para a pele. Então, ela fica como se fosse úmida, tá certo? O dispositivo médico que eu falo são os CPAPs, as fronguinhas. Então, quando a gente não faz esse rodízio, quando a gente deixa de modo prolongado as tampinhas, né, as sondagens, e a gente não muda as posições, eu posso ter esse tipo de lesão, e é uma lesão por pressão por dispositivo médico. Na mucosa também, a gente pode ter pelas regiões, né, de intubações, a gente também pode fazer fissuras, né, no lábio, e aí vir também a ter uma lesão por pressão em membrana de mucosa. Os fatores de risco são inúmeros, né? Vai desde a pressão e fricção e cisalhamento, como a sensibilidade diminuída de pacientes diabéticos, pacientes também que têm um período prolongado de cirurgias cardíacas, cirurgias ortopédicas, transplantes, né? Que passam muito tempo naquela posição. Às vezes a gente não regula muito bem também o colchão, né, o colchão térmico, e a gente também pode favorecer até uma lesão por pressão por esse período também do paciente estar na mesma posição, né? Pacientes acamados de idade avançada, quanto mais velho, né, a idade vai chegando, a gente vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo todo aquele tons musculares, e aí vem favorecendo também o aparecimento dessas lesões. Pode passar. A desnutrição e a obesidade também, então o paciente malnutrido, né, ele vai ter uma exposição óssea muito maior do que um paciente mais nutrido. E a obesidade também, às vezes o paciente não quer fazer a mobilidade. A questão da umidade também, muito tempo o paciente com a fralda, né, vai fazer aquela dermatite associada à incontinência, que é a DAI, e aí também favorecer também região fúngica ao redor. E aí também foi fazer fissura e termina também favorecendo a lesão. Então, as avaliações de riscos, elas devem ser documentadas em prontuário. Se alguém tiver um paciente restrito ao leito, não posso manusear, tem que ser registrado em prontuário. Esse prontuário é eletrônico, né? A gente registra e vai passando do plantão a seguinte, porque a gente precisa documentar para a gente se respaldar, tá? As abordagens sistematizadas, utilizadas para avaliação de risco, deve ser refinada no raciocínio clínico. Então, as limitações de mobilidade vai fazer com esse desenvolvimento de lesão por pressão. Então, nesse sentido, toda avaliação, ela tem que ter uma identificação, né? O paciente tem mobilidade ou não, preciso identificar e registrar isso. Então, o impacto, né, no âmbito hospitalar que a gente vai ter com esse paciente são as coberturas padronizadas, né? As coberturas de alto custo, os materiais de OPME, que muitas vezes a gente vai estar solicitando, né, para fazer esse tratamento. Os antibióticos terapia, quando aquele paciente faz osteomielite, que passa 3 meses, 5 meses fazendo, rodando antibiótico, e aí fica de uso prolongado, termina fazendo resistência. Então, a antibiótico terapia também eleva o custo, né? Além de fazer a permanência no hospital por muito mais tempo, tá? Bloco cirúrgico também, o paciente precisa de fazer um desbridamento, um retalho, né, uma rotação de retalho com a plástica. Ele vai passar muito mais tempo, porque tem que ter esse período de tratamento e a questão também da utilização do bloco. Os insumos também que a gente usa, gás, compressa, atadura. Então, se a gente não faz a prevenção, esse tratamento se torna muito mais oneroso. Tá? O tempo disponível, desprendido pela enfermagem, está fazendo aquele curativo, o paciente tem diarreia, a gente tem que trocar novamente. Então, tudo isso vai levando o custo desse paciente no hospital. Esse artigo, ele ainda fala como úlcera por pressão, mas ele está avaliando o custo do tratamento em pacientes hospitalizados, que precisa de curativos industrializados, né? As coberturas mais padrões, né? Então, na realidade, a gente não trabalha com prevenção no Brasil, a gente trabalha com tratamento. Se você for pesquisar, as literaturas brasileiras, eles só trabalham com tratamento, diferente das americanas e europeias, que trabalham mais com a parte de prevenção. Esse aqui de 2019, ele traz análise de custo no tratamento de lesão por pressão em pacientes internados. Passa, por favor.
E a relação de custo do tratamento de lesão por pressão é uma média semestral de R$ 1.886, né? Mas quando a gente vai colocar material de alto custo, tempo de enfermagem, antibiótico, isso vai para 113 mil. Então, eleva muito o custo desse paciente. Quando a gente fala dessa avaliação geral, você vê que eleva muito essa condição financeira. Esse artigo traz a lesão por pressão, né, na unidade de terapia intensiva, né, um caso controle. Passa, por favor. Então, aí, 1.999 pacientes notificados com lesão por pressão de um hospital ensino, ele mostra que quanto mais exposto esse paciente na unidade de terapia intensiva, expostos a catéteres, dispositivos médicos, antibiótico, ele tem um risco maior de desenvolver lesão por pressão. E aí a conclusão que a gente tem é que os fatores considerados de risco, né, presente, a idade maior ou igual a 60 anos, né, como eu falei, a idade também pesa muito nesse cuidado, e o tempo de internação prolongado desse paciente na unidade de terapia intensiva, que também eleva a suscetibilidade de ter essa lesão por pressão. E aí lembrar que a lesão por pressão, ela é uma notificação, faz parte da segurança do paciente. Então, hoje no IMIP a gente trabalha, né, de forma bem mais fortalecida com essa parte da segurança, né, de notificar, melhorar a qualidade da nossa assistência. E aí a gente agora lançou esse protocolo de prevenção de lesão, né? Já está na intranet, então quem quiser acessar está exposto. Então, a gente tem a parte de prevenção e o tratamento para os cuidados das nossas lesões. E aí, como é que a gente vai fazer essa prevenção, né? A gente trabalha com 6 etapas. Primeiro, a escala de Braden. A UTI, ela faz essa aplicação da escala de Braden. Essa escala, quando iniciou, era de 7 dias. E aí ela se torna diariamente, porque esse paciente pode vir a ter uma piora clínica, né, de um dia para o outro, e a gente precisa estar fazendo sempre essa avaliação. E essa reavaliação é diária. E aí, inspecionar a pele. Pelo menos a inspeção de pele tem que ser uma vez ao dia, né? Então, se o paciente vai tomar banho no leito, é importante que o enfermeiro vá junto e a gente consiga identificar algum aparecimento de bolha, de edema, de hiperemia, tá certo? No manejo da umidade, a gente precisa deixar a pele do paciente sempre seca, limpa e hidratada. A gente não pode deixar esse paciente exposto à umidade, como eu falei, vai terminar propiciando uma lesão fúngica e até mesmo a lesão por pressão. E a nutrição, que é de forma importantíssima, né? A nutrição está de parabéns. Graças a Deus, ela trabalha muito junto com a comissão de curativos, né? A gente tem uma parceria muito grande. Desde que eu entrei na comissão, a gente tem essa parceria com a nutrição, com as dietas imunomoduladoras, as dietas hiperproteicas, que o IMIP manipula, né? E às vezes eles fazem pedido de compra, mas a gente consegue oferecer esses pacientes esse aporte proteico. E aí a gente anda muito alinhado. E nunca massagear uma área que você vê que está ulcerada, uma área que você realmente está vendo que está com hiperemia. E minimizar a pressão. Se a gente não mudar a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, esse paciente ele tem a suscetibilidade realmente de abrir essa lesão por pressão. Hoje a gente tem nas UTIs os colchões pneumáticos, né? E se é um paciente cadeirante, na posição que ele está sentado na cadeira, pedir para ele sempre se mobilizar, né, a cada 1 hora na cadeira. E colocar as placas de hidrocolóide sobre proeminências ósseas, tá? A escala de Braden, como eu falei, pode passar, por favor. Ela trabalha com a pontuação de 1 a 4 e com os fatores de risco que eu falei. Recepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento. E isso tudo vai dar uma pontuação, né? Pode passar, por favor. A escala de Braden, que a gente usa para pediatria, tá? Então, o risco alto é um risco menor que 15. Então, essa criança, ela precisa de um cuidado muito maior do que as que estão com o risco baixo. A Braden normal, né? A Braden em adulto, pode passar, por favor. A questão do tratamento vai depender muito do paciente, se a gente quer fazer prevenção ou realmente tratar a lesão em si. Pode passar. E aí a gente parte de aliviar, né,
a fonte causadora da lesão por pressão, né? Otimizar o microambiente para melhorar a cicatrização. Apoiar o paciente com ferida é de suma importância, porque a gente precisa fazer com que esse paciente, muitas vezes nas UTIs cirúrgicas, o paciente está um pouco mais consciente e ele não quer mudar a posição. Isso também precisa ser sinalizado. E aí a gente tem que realmente fazer essa parte da educação com o paciente, com o familiar. Então a gente faz sempre treinamento com a equipe de enfermagem, que é importante para a gente melhorar essa qualidade na assistência. Quando a gente avalia a ferida, se a gente desenvolver, a gente tem que vê-la de uma forma totalizada, né? Localização, tamanho, profundidade, a presença de túneis, a presença de descolamento, se tem exudato, como é que está esse exudato, se tem odor ou não. A presença de tecido necrótico, a gente tem que remover esse tecido para acelerar a cicatrização, tá bom? E aí a gente vem com as coberturas preventivas. São coberturas que o IMIP manipula, né, que é o creme de ureia. O creme de ureia 5%, ele é usado para pediatria e a 10% para o adulto. E é isso. Queria agradecer a vocês.